Oi, 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 meu povo! Tudo lindo por aí? Hoje nós vamos bater um papo de uma coisa que tem rodado minha cabeça, assim, meus pensamentos, tem um tempão, gente. Quando que isso surgiu? Surgiu recentemente, numa conversa com a minha mãe sobre sucesso, sobre ser bem-sucedida. E aí eu fiquei matutando sobre isso, sobre os processos difíceis da vida, sobre o que venderam para mim que era sucesso, sobre felicidade não ser linear, sobre felicidade ser uma coisa de instantes e sobre o vencer na vida. E resolvi trazer isso para cá, para nosso prosa, para o nosso papo, para nossa conversinha aqui, ó, de tete a tete, de vinho. Então, roda a vinheta e bora! O nosso vinho de hoje é um vinho que eu escolhi por ser um vinho básico, um vinho ok, nada demais, nem lá no topo, nem lá embaixo. Um vinho basiquinho, que cumpre o que tem que fazer, deixa a gente feliz, deixar a vida acontecer, nem lá, nem cá. Ah, Bruna, mas por quê? Porque às vezes a vida é isso também, né, galera? Às vezes a gente precisa parar para pensar o que a gente está vivendo, a gente tem que parar de correr essa corrida infinita, às vezes a gente tem que ficar aqui, ó, no básico mesmo, tá? Um brinde. Eu sempre acreditei, desde criança, que ter sucesso, primeiro era ter muito dinheiro. Então, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas eram bem-sucedidas, elas tinham sucesso. Muito antes dessa pegada de influencers, já existiam os influenciadores aí na TV. Então, o programa de domingo da minha família era VTV. Então, a gente assistia ali os programas clássicos dos anos 90. É, e ali já tinha alguns influenciadores que eu considerava assim: se eu for ou se eu tiver o que essa pessoa tem, eu venci na vida. E ao longo da minha trajetória, né, minha família é muito simples, vocês já sabem disso, nós já proseamos sobre isso. Eu fui internalizando, né, que ter sucesso, que para estar no alto, no auge, eu precisava ter uma profissão, ter uma carreira sólida em algo, ter um crachá ali que falasse assim: é líder, é chefe, ganhar X valor. A percepção de sucesso era tão doida, né, e tão do social, que eu achava, eu fantasiava, tá, que quando eu andasse de escarpante, salto alto, toda vestida de social, eu tinha chegado no auge. Que as mulheres que trabalhavam em bancos ou naqueles prédios incríveis, espelhados e tal, eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas de sucesso. E que eu teria esse sucesso, seria bem-sucedida quando eu conquistasse várias coisas e provasse para todo mundo que eu era capaz também de ser uma mulher toda de social, andando de salto, toque, 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 pelos prédios e as pessoas me respeitassem pelo meu cargo, pela minha posição. E aí eu fiquei idealizando isso durante anos, me esforçando, trabalhando bastante para chegar nesse lugar. E graças a Deus, não foi um lugar que eu demorei muito para chegar não, porque eu trabalho com RH, né. Antigamente o imaginário social do RH, as mulheres estava tudo social e serpã. Nossa, Jesus. Então logo de estágio eu já andava assim. E aí eu comecei a pensar, falei: eu já tô com a roupa que eu achava que era roupa de alguém bem-sucedido. Já trabalho no prédio de gente que eu achava que era bem-sucedida. Pouco depois, eu recebi o crachá aí de líder, que era algo que eu considerava ser bem-sucedido. Mas eu ainda não me sentia, não sentia que eu tinha sucesso, não sentia que de fato, para mim, na minha prática, eu era bem-sucedida mesmo. Pelo contrário, estava cansada, cansada pra cacete,
Era uma corrida infinita. Eu conquistava uma coisa, conquistei, comprei, minha casa, minha dívida. Eba, bem-sucedida, mas bora, qual que é o próximo? Ah, o próximo é um carro X, comprei o carro X. Ah, qual que é a próxima coisa? A próxima coisa é comprar a roça, comprei a roça. Qual que é a próxima coisa? Sabe, assim, parece que eu estava sempre correndo, 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 correndo. Custei entender quais sonhos eram meus e quais sonhos eram herdados, principalmente disso, né, da minha família ser muito simples e disso vir lá da escassez, do que nos faltou, né. Apesar de ser uma pessoa que nunca passou fome, graças a Deus, as coisas eram muito contadas aí no início da minha vida. Então, muitos desses sonhos vinham desse lugar, sabe? Do lugar de olhar para o lado e pensar: "Tô atrasada, devia estar melhor, devia estar mais", né, as pessoas já estão conquistando isso na minha idade. E custei, viu, gente, custei parar para pensar o que que era sucesso. Quando que eu fiz essa reflexão? Vou contar para vocês. Eu fiz essa reflexão, deve ter uns 2 meses, então no lançamento desse episódio vai ter aí um pouco mais que isso, quando a minha mãe precisou fazer uma cirurgia no ombro, no manguito do ombro. Foi a primeira vez que eu realmente me senti profundamente, genuinamente bem-sucedida. E como foi isso, né? Mãe fez a cirurgia. Antes da cirurgia, eu acompanhei mãe ao médico, a gente fez tudo junto, né? Estava indo lá com ela sempre. E aí, no dia da cirurgia, meu irmão foi com ela mais cedo e eu fui mais no fim do dia, porque eu ia dormir com ela lá no hospital. E aí, eu dormi com ela no hospital, eu acompanhei ela durante todo o dia, no outro dia, eu fui com ela para casa, eu moldei a minha rotina para, nesses primeiros dias, eu estar com ela, porque ela ia precisar de ajuda para tomar banho, para trocar tipóia, para organizar as coisas básicas da vida, porque o médico foi muito claro que nesse primeiro momento ela inspirava esses cuidados. E ali no hospital, sentada numa cadeira desconfortável, eu olhei em volta, assim, e vi muitas pessoas, né, tinha outras 3 pessoas com ela no mesmo quarto, sozinha, sem acompanhante, porque o pessoal da família não conseguia acompanhar, por questões de trabalho, enfim. E eu parei e falei: "Cara, hoje eu tenho um trabalho em que eu posso fazer essa escolha. Eu posso organizar a minha agenda para estar aqui com ela mesmo. Eu não precisei levar computador, eu não levei. Eu levei um livro para eu ler, um fone para eu conseguir ouvir algumas coisas que eu gosto, e foi isso, meu cobertorzinho. Eu pude estar ali com ela presente naquele momento. Eu pude escutar a angústia dela pós-cirurgia, eu pude ajudar ela em todas as coisas que ela precisou, e eu pude durante as semanas seguintes estar presente, estar lá por ela. E eu me senti muito, muito, muito bem-sucedida. Eu pensei: "Meu Deus, eu venci na vida". Eu não precisei pedir para ninguém, eu não precisei ter nenhuma conversa difícil para avisar que eu queria muito acompanhar a minha mãe. Eu não me senti culpada por acompanhar a minha mãe, porque às vezes a empresa até permite isso, mas a gente se sente culpado, né, porque: "Poxa, eu não estou cumprindo ali o que foi combinado, eu estou tendo que pedir essa bênção". O meu trabalho, da forma que ele é conduzido hoje, ele me permitiu essa tranquilidade. E foi lindo, foi muito gostoso ter esse sentimento. E naquele momento eu pensei: "Isso é sucesso para mim". Sucesso para mim é conseguir estar presente na vida das pessoas que eu amo, sem me sentir culpada, sem achar que eu estou perdendo tempo, sem achar que eu preciso estar com o computador debaixo do braço, sem achar um tanto de coisa, inclusive de que eu estou ficando para trás, porque eu não estou produzindo algo. E aí eu comecei a pensar em vários momentos da minha vida em que eu sentia isso, mas que eu não tinha nominado como sucesso.
eu não tinha nominado como estar bem-sucedida. E aí parece que tirou uma venda dos meus olhos, assim, porque eu comecei a ver isso o tempo todo. Então, eu ia tomar um café da manhã, sozinha, às vezes, sentava, pedia um café, comia um bolo com calma, com leveza, apreciando mesmo o café, apreciando o bolo, batendo um papo com a atendente, o atendente, proseando da vida, e aí eu levantava e ia embora em paz. Não tinha ninguém me ligando, brigando, porque eu não atendi, por onde que eu estava, para reunião de não sei o quê. Falei: "Cara, isso é sucesso". Eu pude organizar minha agenda para ir treinar nos horários que eram legais para mim, que me faziam bem, né, que são os horários que eu estou mais desperta, mais disposta. Isso era sucesso para mim. Eu sentar na rede, para quem acompanha o Instagram, vira e mexe eu estou lá postando alguma coisa na minha rede, tomando um café com vocês, isso era sucesso para mim. E aí eu comecei a sentir isso, sentir que o sucesso permeava momentos da minha vida o tempo todo. E foi tão satisfatório perceber que não, o escarpão, o salto alto, a roupa de executiva, o crachá de executiva não era sucesso para mim. Era eu cumprindo um sonho, cumprindo um desejo que nasceu de um cenário da minha vida que não se manteve, graças a Deus. Eu comecei a entender que o sucesso, ele é muito pessoal. Ele não pode ser designado nem delimitado com base no sucesso do outro. Se a outra pessoa acha que ter sucesso é ter um cargo executivo, que bom que ela consiga isso. Mas eu não preciso pôr a minha régua igual a dessa pessoa. Eu não preciso achar que o se aplica ao outro se aplica a mim. Eu não preciso achar que estar ali sendo ou tendo essa posição é o máximo e absoluto que o outro pode chegar. Na verdade, eu até brindo ao querer diferente do outro, ao querer dentro do que genuinamente me faz feliz. E hoje me faz feliz esses momentos de pausa sem culpa, esses momentos de acompanhar minha família, minha mãe, meu sobrinho, enfim, minhas filhas, todo mundo, em situações e momentos que são importantes para eles. Hoje, o sucesso para mim é conseguir sentar aqui e bater um papo com vocês, mesmo que às vezes o retorno não venha. Hoje eu consigo entender que talvez eu não ganhe a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava quanto executiva, que eu ganhava mantendo 2, 3 empregos, porque eu cheguei ao momento de ter 3 empregos. Mas que eu tô leve, de que a vida está fluindo, e que às vezes abrir mão de um tanto de coisa que as pessoas dizem que você tem que ter, é na verdade ter o que faz sentido para você, o que te move. Talvez aquele carro que todo mundo está falando que você tem que ter, ou aquele apartamento, ou aquela viagem, ou aquela roupa, ou aquele celular, nem seja sucesso para você. Genuinamente, às vezes você nem parou para pensar se você realmente quer aquilo, se aquilo vai te fazer feliz mesmo. E tá só ali adquirindo, adquirindo e vivendo o que as pessoas estão determinando. Eu queria muito que vocês parassem e pensassem o que é sucesso para vocês de verdade. O que é ser bem-sucedido? O que você está esperando acontecer para ser bem-sucedido ou sucedida? Eu fiz nessa brincadeira aí 5 pós-graduações, mais de uma graduação, 200.000 cursos, todos eles com o objetivo de ser bem-sucedida, de ter sucesso. Não me arrependo de nenhum, mentira, me arrependo de umas pós aí, porque é bem ruinzinha, viu? Mas enfim, não me arrependo da decisão de ter feito. E
nenhuma dessas formações me fez sentir tão bem-sucedida quanto estar com a minha mãe ali naquele hospital, rindo da história dela e de outras mulheres que estavam ali pós-cirurgia. Nenhum momento desses 37 anos me fez sentir tanto sucesso quanto poder estar ali para ajudar minha mãe. E não só a minha mãe, mas as outras mulheres que estavam ali pós-cirurgia, que não tinha ninguém que podia ajudá-las, e eu pude estar ali e ser apoio para elas em algum momento, mesmo que curto. Nenhum diploma que eu recebi, nenhuma promoção que eu recebi, nenhuma empresa teve esse mesmo poder dentro de mim, teve essa mesma satisfação quanto esse momento. E olha, além da satisfação de me sentir bem-sucedida, eu me senti de uma riqueza, de uma leveza, de um prazer de viver sem tamanho. Eu olhei para tudo aquilo e falei: olha, a minha trajetória até aqui, tudo que eu construí, tudo que eu estudei, valeu a pena por me permitir isso. Óbvio, gente, que eu não estou romantizando a vida de quem é CLT. Eu sei que muitas pessoas não conseguem largar os seus empregos e precisam viver cenários difíceis. E não é sobre isso esse episódio. Eu entendo que nem todo mundo tem os mesmos privilégios que eu tenho, que eu tive. Não é criar uma regra de sacrifício, mas, na verdade, é a gente pensar mesmo o que é sucesso para você. E dentre as suas possibilidades, você viver esse ser bem-sucedido, você viver esse sucesso, você sentir esse prazer que eu senti naquele momento, você sentir essa alegria. Ao invés de, com pauta, com base no que o outro está dizendo que é ser bem-sucedido, você criar suas expectativas e cenários. E eu comecei a perceber também que eu criei várias réguas, além da de ser bem-sucedida, para outras coisas. Então, assim, eu comecei a pensar aqui: ai, nossa, sempre imaginei que pessoas acima dos 30 anos precisavam morar sozinhas. Porque eu, com 30 anos, já morava sozinha. Antes disso, muito antes disso, né, eu saí de casa muito jovem, assim, já. Bora, porque essa coisa, a pressa. Bora, a pressa de viver, de ser bem-sucedida, de ter. E aí eu tive que baixar essa régua. Não é porque eu vivi isso que todas as pessoas vão viver. Um tanto de gente que vive com os pais não é porque elas querem, que elas acham que é ótimo, é só porque dentro do que é possível para elas, aquela é a realidade. A régua de sucesso de sair de casa é minha, não é a do outro. Aí eu tinha uma régua de, todo mundo tem que tirar carteira, tem um carro, tal. Não, não tem. Um monte de gente não consegue e tudo bem. E talvez tem gente que nem quer. Eu conheço gente que fala: "Não quero tirar carteira, não estou afim, não faz sentido para mim, eu rodo de outros, eu tenho mobilidade de outras formas". Então a minha régua de sucesso, que era ter um carro, ter uma casa X, né, não é a régua dessa pessoa e tudo bem. Que lindo quando a gente consegue, de maneira racional, pensar no que é sucesso pra gente, no que é ser o bem-sucedido. Eu realmente desejo que vocês sejam bem-sucedidos naquilo que vocês propõem e que façam vocês serem felizes. Não vai ser o melhor shape, não vai ser participar de determinado grupo, não vai ser o carro X, sair de casa com tal idade, comprar tal coisa. A vida é tão rara que o sucesso e ser bem-sucedido, ele tem a ver com os detalhes. E aí, lembra que no começo do episódio eu falei que a felicidade não é linear? A felicidade são instantes e parece que é papo de autoajuda, mas não é. A felicidade, ela é um instante exatamente porque o ser bem-sucedido, ele é móvel. Ele é com base no seu atual momento, na sua régua atual de vida. Por isso que é uma roda gigante. Às vezes a gente está feliz, está lá em cima. Às vezes a gente está lá embaixo, não está tão feliz assim. Tudo certo. Igualzinho a roda gigante. Se lembrar que na hora que está lá embaixo, vai subir de novo. Na hora que está lá em cima, vai descer mais uma vez. Isso alimenta
a nossa vontade de viver, alimenta a nossa vontade de fazer, mas principalmente alimenta o nosso sucesso pessoal. Eu brindo que vocês reflitam o que é sucesso verdadeiramente para vocês e aquilo que faz vocês lá no profundo, lá na sua essência, serem bem-sucedidos, não profissionalmente, mas como pessoa como um todo. Que a gente não é só profissional, a gente é uma completude de coisas e papéis. Encerro esse episódio com o maravilhoso Lenine, com a música Paciência. As reflexões dessa música casam muito com esse episódio. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a culpa do mal, a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. A vida não para. E que bom, porque não parando, a gente tem a oportunidade de ser bem-sucedido e ser um sucesso todos os dias. Mesmo os que a roda gigante da felicidade nos coloca lá embaixo. Um brinde a uma vida rara e a uma vida real. Obrigada por estarem aqui. Até breve, meu povo!